Olá galera, estou aqui hoje para mostrar a vocês mais um tópico do conteúdo de vocês, tá bom? Então temos aqui, ó, introduzindo fator no radical, tá? Quer dizer que eu vou colocar um número qualquer que estiver fora do radical para dentro do radical. Aí nós temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, aqui eu tenho o exemplo A, 2 raiz quadrada de 3. Tá? Então a minha ideia é colocar esse 2 para dentro do radical. E colocar ele dentro do radical quer dizer que ele vai entrar com o expoente igual ao índice. É simples, observe, ó. Ó, é uma raiz quadrada. Tá? Então esse 2 que está entrando, ó, ele entra elevado ao quadrado. Tá? Vezes o 3. A ideia é essa. Se é uma raiz quadrada, o elemento que está entrando numa raiz quadrada, ele entra elevado ao quadrado. Tá? Então aqui é só resolvermos. Ó. Coisa simples. Ó. Uma raiz quadrada, 2 ao quadrado, quer dizer, ó, 4, vezes o 3 que já tinha. Melhor falando, uma raiz quadrada de 4 vezes 3 são 12. É isso aqui que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então observe o exemplo B. Olha o exemplo B. 3 raiz cúbica de 2. Quer dizer que o 3 vai entrar dentro de uma raiz cúbica. Preste atenção, ó. Veja bem. É uma raiz cúbica, tá bom? Observe. 3 está entrando na raiz cúbica, então esse 3, quando passa para dentro do radical, ele passa elevado a 3. Vezes 2, tá bom? Então observe, 3 ao cubo quer dizer que nós vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes, quer dizer, 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27, ou seja, vai ficar uma raiz cúbica de 27, e não esquecer, ó, vezes 2, então o que acontece? É uma raiz cúbica, então eu vou multiplicar, ó, 27 por 2. Quer dizer, 27 vezes 2 dá isso aqui, ó, pessoal, 54. Então, simples, eu tenho mais um exemplo aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Uma raiz quinta, deixa eu botar aqui, ó, C. Uma raiz quinta de x, e aqui, ó, uma raiz, o que, meu Deus? Uma raiz cúbica de outro x, tá bom? Exemplo simples, veja bem, não tem nada para entrar dentro da raiz quinta, mas eu tenho alguma coisa para entrar dentro da raiz cúbica, tá? Então o que é que eu vou fazer, ó? Vou repetir raiz quinta, vou repetir, ó, a raiz cúbica, tá? Esse x vai passar para dentro dessa raiz cúbica. Ele vai vir para cá, ó. Tá? Se esse x entrou dentro dessa raiz cúbica, então ele entra elevado ao cubo. E não esquecer, vezes x. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Simplesmente passei esse x para dentro dessa raiz cúbica. Então, observe agora, ó. Vai ficar uma raiz quinta de uma raiz cúbica, tá? De x. Aqui eu estou multiplicando potência de mesma base. Então eu vou repetir a base e somar os expoentes, ou seja, aqui não tinha expoente, então vale 1. 3 mais 1 são 4. Voltando ao assunto anterior, onde nós falamos das propriedades de radicais, tem o seguinte, ó. Raiz quinta da raiz cúbica de x à quarta potência. Tá? Então eu vou escrever isso aqui na forma de uma única raiz. Vou botar assim, ó. Uma raiz sozinha. 5 vezes 3. 15. De x quarta potência. Pessoal, o que eu tinha para fazer com vocês hoje era isso aqui. Tá bom? Então, era o que nós propomos para hoje. Então assistam essa aula e façam a atividade. Tchau!